Vereadora Rita. Registro de presença dos vereadores. Sob a proteção de Deus e graças ao regime democrático em que vivemos, declaro abertos os trabalhos da 36ª sessão ordinária do exercício de 2019, às 16h31 do dia 8 de outubro. Solicito aos presentes que fiquem em pé para a leitura de mensagem da Bíblia pelo senhor segundo secretário. Boa tarde, senhora presidente, nobres vereadores, imprensa e público presente. Estarei lendo no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 5 e 6, que diz-nos a palavra de Deus. E estando eles muito atemorizados e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos dos que vos falou, estando ainda na Galileia. Amém. Apreciação de atas de sessões anteriores. Ata da 34ª sessão ordinária de 2019. Realizada em 24 de setembro, com início às 16h14, nada mais havendo para constar, os trabalhos foram encerrados às 20h46 e lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, será assinada pela mesa diretora da Casa. Está em discussão a ata da 34ª sessão ordinária de 2019. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam com comissão. Está aprovado. O senhor primeiro secretário fará o registro das correspondências recebidas. No período de 1 a 8 de outubro de 2019, registramos o recebimento de correspondências oriundas do Executivo Municipal, de órgãos das esferas federal, estadual e de outras prefeituras e câmaras municipais, assim como de convites e programações de eventos diversos que se encontram à disposição dos interessados no Departamento Administrativo da Câmara. Dentre as correspondências recebidas, destacamos da Prefeitura, preposição sobre denominação de Escola Municipal, protocolada sobre o PG 315/2019 e despachada à Comissão de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor para emissão de parecer. Da Câmara Municipal, balancete orçamentário e financeiro, referente ao mês de setembro de 2019, à disposição dos interessados no Departamento Financeiro. Projeto de Decreto Legislativo número 8/2019, de autoria do vereador Marco Antônio Marcolino, que dispõe sobre concessão de título honorífico, concede o título de cidadão bragantino ao senhor Joaquim Gilberto de Oliveira. Moção número 102/2019, de autoria do vereador Basílio Zequim Filho, que requer por meio de apelo legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos usando a possibilidade de regulamentar a jornada de trabalho dos professores de ensino fundamental da rede municipal de ensino, visando a redução do tempo de permanência na unidade escolar. Moção número 103/2019, de autoria da vereadora Fabiana Alessandri, que requer por meio de apelo legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a instalação de brinquedo adequado para criança com deficiência nas escolas municipais de Bragança Paulista. Moção número 104/2019, de autoria da vereadora Fabiana Alessandri, que requer por meio de apelo legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a revitalização e implantação de academia ao ar livre no Minicílios com parque na área verde pertencente à municipalidade, localizada na rua Conrado Stefano, Vila Santa Cristina, atrás do Colégio Adventista. Projeto de lei número 61/2019, de autoria da vereadora Beth Chedid, que dispõe sobre denominação de bem público, passa a denominar-se Aristide de Souza Sardinha, a estrada municipal localizada no bairro dos Pereiras, a estrada à esquerda na estrada municipal do bairro dos Pereiras, sentido centro-bairro. É o que temos no momento, senhor presidente.
Obrigada, senhor primeiro secretário. Apresentação de proposituras protocoladas nos termos regimentais. Informamos ao plenário que serão encaminhados pela presidência os pedidos de informações e indicações protocolados nos termos regimentais. Apresentação de proposições verbais. Abrimos espaço para apresentação de proposições verbais dos senhores vereadores, desde que a matéria evidencie necessidade premente atual, de forma a resultar em grave prejuízo, perda de oportunidade e aplicação à sua não apreciação imediata. Não havendo interesse nas proposições verbais, passamos à tribuna livre. Nos termos do artigo 115 do Regimento Interno, vamos dar início ao horário reservado para a tribuna livre. O manifestante terá o prazo de 10 minutos para abordar o assunto que motivou sua presença em plenário, sem concessão de apartes aos vereadores, a não ser para esclarecimentos de dúvidas. O primeiro inscrito é o senhor Alexandre de Souza Moraes, secretário municipal do Meio Ambiente, para falar sobre castramóvel. A apresentante é essa vereadora, estou recebendo o manifestante. Peço ao senhor primeiro vice-presidente Tião, do Fórum, para que ocupe o lugar aqui da presidência. Tião. Com a palavra, o senhor Alexandre de Souza Moraes. Boa tarde a todos. Boa tarde à nossa querida presidente Beth Chedi, em nome de quem eu gostaria de cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, a imprensa aqui presente também gostaria de cumprimentar, e toda a população aqui presente. Bem, eu vim falar aqui para vocês hoje um pouco sobre o castramóvel, que está vinculado ao nosso programa de castração de cães e gatos. Posteriormente, se houver alguma dúvida técnica, eu também gostaria de apresentar a vocês a nossa chefe de divisão, da divisão de bem-estar animal, a Anelisa, que está aqui presente. Então, se for algo muito técnico, eu vou pedir para ela me dar um apoio, porque eu sou engenheiro ambiental de formação e ela é veterinária, que é a pessoa mais apropriada para isso, tá ok? Vamos em frente, então. Tudo bem, Marco? Bom, o que é o castramóvel, então, né? Muito se fala do castramóvel, mas muitas pessoas ainda não têm o entendimento do que seria. O castramóvel nada mais é uma unidade móvel, é um ônibus adaptado para prestar serviço de castração de cães e gatos. É um ambiente todo esterilizado, né, que segue todas as regras do CRMV, do Conselho Regional de Medicina Veterinária. O castramóvel, quando ele tem uma previsão de fazer o máximo de castração, ele é composto por 18 integrantes, sendo que dentre eles temos 4 médicos veterinários cirurgiões, um médico veterinário anestesista, um médico veterinário responsável pelo pós-operatório e todos os acompanhamentos auxiliares veterinários, entre outros auxiliares capacitados. E é importante frisar que os animais que estão aptos para fazer a castração a partir somente do 5º mês de idade, tá? Antes disso não é recomendado. Pode passar. O procedimento que é realizado nas fêmeas trata-se de uma pequena incisão, uma pequena cirurgia, onde há retirada do útero, trompas e ovários. A capacidade máxima de castração no castramóvel é de 200 animais por dia. Então, já é um número que, de certa forma, já surpreende muito, né? Que realizar 200 castrações dentro de um ônibus, mais ou menos 6 equipes trabalhando ao mesmo tempo, é uma tarefa que demanda muito planejamento. O ônibus ele possui 4 ambientes. O ambiente de preparação e recuperação cirúrgica, onde é feito o exame clínico mais minucioso, a medicação pré-anestésica, anestesia e preparação dos animais para procedimento cirúrgico.
Separadamente, nesse mesmo ambiente, fica a ala do pós-operatório, estrutura fechada para acomodar os animais que saíram da cirurgia e vão se recuperar em colchões aquecidos, que é um procedimento importante, uma vez que há queda de temperatura do animal durante a cirurgia. Até que se ocorra a liberação dos animais para que voltarem aos seus donos. Então, face à cirurgia, é feito um acompanhamento do pós, assim que ele estiver de alta da cirurgia, ele já é imediatamente entregue ao seu tutor, que também recebe uma receita médica com os medicamentos pós-operatório. Pode passar. Tem um outro ambiente que é de antisepsia e paramentação, onde ocorre a troca de roupa, asepsia das mãos da equipe cirúrgica. Então, isso aí tem tudo dentro do ônibus, tá, gente? Então, todos os ambientes são extremamente preparados e seguem criteriosamente as recomendações do CRMV. Tem também o ambiente cirúrgico, que é onde efetivamente é feito a cirurgia, né? Contando com aparelhos de anestesia inalatória, monitores cardíacos, ventilação mecânica, aspirador cirúrgico, e entre outros equipamentos, garantindo assim procedimento cirúrgico confortável de baixo risco. É importante frisar que esse ônibus ele também é uma mini UTI. Ele está equipado com diversos equipamentos que você só encontra em UTIs. Então, é muito seguro, e depois nós vamos ver alguns números. O índice de mortalidade é muito, muito pequeno comparado com a quantidade de castração que é feita. É bem diferente, mas bem diferenciado. E ainda que alguns óbitos ainda estão relacionados a maus cuidados de pós-operatório, e não exatamente durante a cirurgia. E depois, por fim, né, volta um pouquinho, por favor. Por fim, tem o ambiente de lavagem e esterilização de animais, onde ocorre a lavagem e esterilização de material usado na cirurgia através de autoclavagem, para assim garantir um kit cirúrgico para cada animal. É importante também frisar que boa parte dos kits eles já chegam prontos, né, para poder ter tempo hábil de fazer esse número de cirurgias, mas como geralmente o ônibus ele permanece no município por 2 dias, então imediatamente após as cirurgias também já ocorre a esterilização dos materiais. O pós-operatório ele é simples, né, e o animal apresenta boa recuperação entre 7 a 7 dias. Então, a partir dessa data, ele já é retirado os pontos, retirado aqui em Bragança mesmo, e após o mutirão de castração, fica uma médica veterinária no município durante a semana toda, que se tiver alguma ocorrência com o animal, às vezes abriu algum ponto, ou de repente o tutor acha que ele não está passando bem, é só ligar no celular dela, que ela já passa no receituário, então a pessoa, imediatamente, ela se dirige para o local e avalia o animal. Se tiver alguma necessidade de executar algum procedimento, ela já executa. Então, não é pura e simplesmente a castração e microchipagem, mas também há um acompanhamento do pós-operatório, que é também muito importante. Aí nós temos algumas fotos, né, das campanhas que foram realizadas. Essas fotos são do Ceazinha, né? As 2 primeiras ali. Foram vários locais já que foram feitas castrações esse ano. Ceazinha, Vila Davi, Enidina Cortês, São Lourenço, enfim, são vários bairros. O Lago do Tabuão já por 2 vezes, e o último no último domingo, que foi também com a Parada PET. Pode passar. Esse é o ônibus que nos atende aqui em Bragança. É um serviço que é contratado, o ônibus não é da prefeitura, é um serviço terceirizado, tá? E o serviço é prestado por essa empresa que chama André Amazon, ou a Amazon, como está na razão social. Pode passar. Aí temos algumas fotos do ambiente interno. Quem teve a oportunidade no lançamento de conhecer o ônibus foi bastante interessante, porque você realmente tem um susto quando você entra no ônibus, vê que é tudo de primeira qualidade, tudo muito organizado, tudo esterilizado, é muito legal mesmo. Bom, agora aqui eu vou trazer o resumo de alguns números, né, até o momento. Então, as castrações até 2018, que era feito por um antigo termo de cooperação com a ONG Faros da Ajuda, eram 420 castrações por ano. A partir do ano 2019, mais especificamente a partir do dia 31 de maio,
nós temos uma previsão de fazer 2.800 castrações somente no ano de 2019, sendo que destas, 2.500 castrações são efetivamente contratadas e 300 castrações foram concedidas pela empresa, foram doadas ao município. Acho que vai ter... O custo, na verdade, é o seguinte, ele tem valor para felino e canino, e também depende do porte. Tá? Então, assim, tem uma variação grande, contudo, tem um limite que foi contratado para cada situação, cão macho e fêmea, e felino macho e fêmea. Tá? Mas ela é em torno de 110, o menor valor, e vai até 150, 153 reais, o maior valor. Depende muito, tem uma variação. Mas quando nós fomos pesquisar preços para implantar o programa, nós chegamos a ter oferta de R$200 para o cidadão ter que se locomover até a clínica. E, através desse serviço que é móvel, nós conseguimos um valor menor e ainda a microchipagem. Eu acho que gato é mais, né? Porque o gato tem uma... Embora tenha menos gatos, é um gato para cada 2 cachorros, o gato tem uma necessidade maior de castração, até porque usa-se isso para o gato não ficar passeando, né? É verdade isso? Ou eu... Mais ou menos. Nós temos castrado mais caninos, mais cães do que gatos. Mas tem sim. É que gato, ele já tem um instinto já um pouco diferente do cão também, né? Ele já preserva um pouquinho do seu instinto original. O cão ele é mais domesticado mesmo. Então, o cuidado tem que ser maior com o cão, né? Do que com o gato. Mas... nós tentamos fazer durante as contratações que seja qualitário, né, para que a gente possa atender quase o mesmo número de cães e gatos. No entanto, nós temos maior demanda por cães no momento. E tem fila? Tem fila e é organizada por bairro. Como é um serviço móvel e nós temos um número mínimo para poder levar o serviço, então, primeiro nós chamamos as pessoas que fizeram a inscrição daquele bairro que vai estar sendo contemplado naquele mutirão. E, à medida que não são preenchidas todas as vagas disponíveis naquele bairro, nós fazemos aí o preenchimento com os bairros do entorno. Tudo isso já é para facilitar a locomoção mesmo da população, né, para que seja atendido da melhor forma possível. Ok, obrigado, Alessandro. Por nada, imagina. Bem, vamos lá. Então, até o momento, até domingo, que foi a campanha no Lago do Taboão, nós fizemos 2.267 castrações já no ano 2019. Então, aí a gente está chegando próximo do número já contratado, já estamos já dando início a novo processo licitatório para que a gente possa dar continuidade nesse serviço, que é um serviço de realmente sucesso. O número médio de pós-operatório para cada mutirão também gira em torno de 15, só que sendo desses 15 chamados, somente de 4 a 5 são realmente de emergência, que às vezes o animal, a pessoa não colocou a roupinha, ou não colocou o colar, ou não deixou durante o período, né, de cicatrização, e acaba abrindo um ponto, que daí há a necessidade de refazer um ponto ou outro. Olha, e até domingo, né, destas 2.267 castrações, só tivemos 7 óbitos, e não são 7 óbitos que ocorreram no interior do veículo, foram já com os cuidados do proprietário. Muitas vezes pode acontecer, uma cirurgia como qualquer outra tem risco, claro que tem. Você vai extrair um dente, tem um risco, na verdade, mas é um número baixo diante do número que foi castrado, então a gente está muito contente. É óbvio que gostaríamos que não tivesse nenhum, mas infelizmente são vidas, né, e não há regra, né? Tá, é muito baixo, é muito baixo. Bom, o aumento de castrações, se comparado, então, com o ano de 2018, gira em torno de 567%. Então, é um aumento bastante significativo. Nós estamos estudando já nessa próxima licitação fazer um número ainda maior, porque nós contratamos 2.500 castrações e praticamente serão utilizadas até dezembro. Então, para o ano de 2020, para eu conseguir atender nos meses iniciais, eu teria que ter um número maior de castrações. Bom, o investimento
o investimento total dessas 2.500 castrações é em torno de 357 mil, vai arredondando. Então, não é um valor assim tão grande, uma vez que você está promovendo controle populacional, você está dando melhores condições de vida para o animal, porque cientificamente é comprovado que também você elimina uma série de riscos de saúde também para o animal e até consegue ter certo conforto, né, comportamento do animal também melhora. Em média. E agora, por um apelo até da população, a partir dos 2 últimos mutirões, nós conversamos com a empresa, eles também vão conceder, né, já concederam nesse último fim de semana, o medicamento para o pós-operatório. Isso não estava previsto, mas de comum acordo, conseguimos agregar mais esse suporte, porque tinham pessoas que tinham condições de comprar o medicamento, outras já relataram que tinham dificuldade, então nós achamos por bem conversar e queríamos alinhar de alguma forma, mas fomos muito bem atendidos e isso também a partir de outubro passou a ser contemplado. Pode passar, acho que é o último. Bem, o que eu teria que falar também, gente, que o castramóvel, né, o programa de castração de cães e gatos, é um programa previsto no plano de governo do nosso prefeito, Jesus e a Maurício Sodré. E eu participei da elaboração do plano de governo, e foi uma ideia que foi trazida pelo deputado Edmir Chidi na época e foi acatado pelo nosso prefeito. Todos nós sabemos que são representantes democratas, e isso é muito importante, né, de citar também, porque é um programa de sucesso. Castramóvel, Samuvete e outras mais que a gente ainda vai lançar, eu acho que vai trazer uma grande melhoria para os animais do município e, efetivamente, começou, né, políticas públicas de proteção e bem-estar animal, porque somente o abrigo não trazia o resultado esperado. É importante, né? Seria melhor não ter, que não houvesse a necessidade de ter, mas como não tem como fugir disso, nós também temos que agregar outros serviços para realmente conseguir atingir políticas públicas de proteção e bem-estar animal. É isso aí, muito obrigado e estou à disposição para as dúvidas. Boa tarde, Alex. Boa tarde. Quero comentar a nossa presidente, que trouxe um assunto tão importante para a Câmara. Uma pergunta. Na região, o senhor conhece alguma outra cidade que promove também esse tipo de serviço? Como que Bragança está nessa situação? Por meio do castramóvel, mais nenhuma. Eu tenho conhecimento que existem alguns mutirões no município de Atibaia, mas é de um outro formato e também não é com o mesmo número. Da região, quem realiza o maior número de castrações é Bragança Paulista. E esse medicamento, o senhor está dizendo, não vai custar nada mais aos cofres públicos, já está embutido na contratação do serviço? Foi uma doação também da empresa. Não vai custar nada aos cofres públicos, tão menos à população. E a população, de qualquer forma, recebe o medicamento, porque não sabe, é uma prevenção, no caso. Sim, já é um protocolo da empresa que, além dos antibióticos e anti-inflamatórios que são ministrados durante a cirurgia, também tem que ser medicado durante os 4 a 7 dias após a cirurgia. Isso, a população saía com um receituário e tinha que ir até uma agropecuária, né, para poder adquirir esse medicamento. Só que nós tivemos relatos de algumas pessoas que não tinham condições, por mais em conta que seja, não tinha condições de comprar. Então, como é uma preocupação nossa, né, com o bem-estar do animal, isso foi apresentado à empresa, até no intuito na próxima licitação, para ver se, nos municípios que eles já realizam esse tipo de serviço, se já era feito isso, a concessão de medicamentos. Eles falaram, olha, eu entendo a situação, nós temos um baixo custo de medicamento pela quantidade de medicamento que eles adquirem, e nós vamos conceder agora de outubro até o final das castrações que nós temos ainda disponíveis, totalmente de graça. A vereadora Rita Leme, ela fez uma moção sobre farmácia popular do medicamento para o animal. Eu até achei tão interessante a ideia, pedir coautoria. Então, nós aprovamos uma moção na casa. Qual que é a sua opinião nesse sentido? O senhor acha que dá para executar? O senhor acha que esse medicamento que a pessoa recebe realmente sobra? Porque a gente quer, né, Rita, colocar em prática essa farmácia, porque a dificuldade financeira é grande
e sobrando o remédio dentro da validade, é óbvio que se formasse essa farmácia. O que o senhor acha dessa ideia? Eu acho que é viável, até mesmo se você sair com uma receita do seu veterinário, provavelmente você vai adquirir uma quantidade maior de medicamento do que é a necessidade do animal, e vai realmente sobrar. Então, acho que vem muito de encontro, acho que é um trabalho social, de fato, né, porque contribui com as pessoas que não podem realmente comprar. Isso aí pode ser tanto a população, quanto até mesmo os animais do abrigo, que também têm a mesma necessidade. Tem alguns medicamentos que são específicos, que não é um medicamento que você, às vezes, tem à disposição, você tem que adquirir ao longo do tratamento. Isso é muito importante, e tem pessoas que usam e podem conceder para o próximo. Muito obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Alex, boa tarde aqui, ó, na mesa. Desculpa. Boa tarde, seja bem-vindo a esta casa. Obrigado. Aqueles que estão nos assistindo neste momento, que talvez tenham lá o seu gato, seu cão precisando de uma castração, gostaria que você deixasse aí todos os meios para que ele possa ser contemplado com esse serviço, e se já tem a próxima data marcada da próxima campanha. Tá ok. Bem, os meios, para se fazer a inscrição seria presencialmente na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que fica no Jardim Público, número 300, Rua Madre Paulina, número 301. Se ela tiver alguma dúvida, ela pode ligar no 4034-6770, ou também pedir informações através do e-mail dibem@braganca.sp.gov.br. O procedimento para inscrição, ela deve estar munida de documentos pessoais com foto e um comprovante de endereço, uma vez que esse programa é para o município de Bragança Paulista. Nós temos uma procura enorme de pessoas de outros municípios que acham que esse programa também pode atendê-los, mas é um programa instituído para o município de Bragança Paulista, por isso que nós precisamos ter o comprovante de endereço, até para justificar cada serviço que é realizado, cada inscrição. E a próxima campanha? 9, Bairro dos Agudos, e 10, Mãe dos Homens, de novembro. É o próximo mês. Esse mês já foi realizado no último fim de semana, que foi 5 e 6. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Secretário, boa tarde. Boa tarde. Parabéns ao vereador por trazer esse nosso secretário aí. Ele é pequenininho no tamanho, mas é grande nas vitórias que tem conquistado aí. Obrigado. Eu sei que o assunto que o senhor veio tratar é outro, mas eu queria que o senhor tratasse só de 2 assuntos rapidinho aí. A respeito do plantio das mudas, que o senhor foi o coordenador do plantio, sobre a respeito de um TAC que era obrigado a fazer lá no Tanque do Moinho, que o senhor falasse um pouquinho rapidamente, e também do acidente com fogo que teve lá na cooperativa de reciclagem, porque alguns dias antes eu estive lá acompanhando a inauguração através de uma sessão por uma empresa de um local de refeitório, banheiros, que para o pessoal lá, daí passou uns dias, veio o fogo e levou todo o equipamento, todo o lixo que estava lá sendo separado, consumiu. O senhor podia dar uma palavra rapidinho sobre isso aí? Porque foi um acidente que, infelizmente, e lá tem pessoas que são cooperadas que trabalham lá e vivem disso lá, né? O senhor podia dar uma pincelada rápida, por gentileza? Bom, com relação ao plantio das mudas, das 4.000 mudas, era um TAC que não foi, ele foi firmado, porém não foi cumprido à época. A Secretaria do Meio Ambiente tinha que... A Secretaria Municipal do Meio Ambiente tinha que indicar uma outra área também para plantio, e isso não aconteceu. Então, houve a necessidade de realizar aditamentos nesse TAC para poder abrir novos prazos, porque a empresa, por diversas vezes, procurou a Secretaria e não obteve resposta. Então, nós tivemos que ajustar esse documento para que, efetivamente, pudesse ser cumprido. Foi um trabalho muito... gratificante, porque deu para envolver diversos setores da sociedade, e é esse o objetivo. Nós não queremos pura e simplesmente ir com a secretaria e fazer os plantios, e sim envolver as crianças, os idosos, as ONGs, enfim, a população de uma forma geral que queira contribuir, porque isso é muito importante. É mais um parque, é mais uma área verde que o município vai adquirir. É uma área que há muito tempo carecia de
investimentos, né, de cuidados. Era uma área onde tinha muita prostituição, muito entulho. Ainda temos um pouco de dificuldade com isso, uma vez que não está concluso ainda o cercamento, mas já estamos finalizando. Então, assim, a partir do momento que tiver já em pleno funcionamento, com certeza a população ali do entorno vai ter um local belíssimo para poder praticar esportes, fazer leituras, enfim, é uma área de lazer, né? Mais uma área verde do município que vai trazer qualidade de vida para a população. Com relação à cooperativa, nós temos as coisas boas, né, que a gente consegue também fazer, mas tem a parte ruim, que são esses imprevistos. O fogo começou em uma área de passagem, uma área externa à cooperativa, não começou dentro da cooperativa, e, infelizmente, acabou atingindo alguns fardos e material que ainda estava para triar. Uma parte, eu diria que metade do espaço, né, do galpão, foi consumido pelo fogo. Apesar da tragédia, né, graças a Deus não tivemos nenhuma perda, né, humana. E também não tivemos nem feridos, que isso é muito importante. Teve um rapaz que ele estava um pouco incomodado com a fumaça, que foi socorrido, mas sem nenhuma gravidade. E nós já iniciamos até uma investigação através da Guarda Civil Ambiental e estamos próximos até de identificar os responsáveis já pelo ato. Então, certamente, assim que ocorrer essa identificação, as medidas judiciais cabíveis serão também adotadas. É uma tristeza muito grande, porque a gente via, né, os cooperados tentando salvar um pouco do seu trabalho, um pouco do seu suor, né? Então, a gente até gostaria de fazer um apelo aqui, né, que não façam queimadas, né? Só traz prejuízo, não traz nenhum benefício, nem para a gente, nem para o meio ambiente. Se essas pessoas que praticam esse ato ilícito tivessem um pouco de compaixão e tivessem presenciado o que eu presenciei, não fariam isso. Quero aproveitar a oportunidade, secretário, pelo seu trabalho que o senhor foi lá pessoalmente, acompanhou, ficou com eles até o final, deu um apoio total. Eles, nada que o senhor fizesse ia sanar os problemas, mas só a sua presença lá, secretário, acompanhando, dando o ombro para o pessoal de lá chorar, para o pessoal estar junto, isso aí já satisfez muito eles. Então, parabéns aí por essa iniciativa, que é importante, né? Ir a campo também e participar. Então, o senhor deu esse apoio, né? Quero aqui transmitir, que eu sempre estou lá com eles lá, quero transmitir, né, um parabéns a você por essa iniciativa de estar acompanhando, não ficando só dentro do gabinete, dentro da sua sala, mas indo lá e acompanhando e dando um apoio. Parabéns ao senhor aí. Muito obrigado. Eu estava perguntando para você e depois eu fui olhar na internet. A internet você acha tudo hoje, né? Acha tudo. O índice de mortalidade é de 1 a 200 é o aceitável. Aí está dando 1 para 350, está bom, está bem. Está muito bom. Está bem abaixo. Outro 9% dos gatos são castrados, e apenas 3% dos cães. Por isso que eu falei, eu tinha razão. É que aqui está o contrário ainda. Então aqui ainda não chegou, mas a pessoa castra mais os gatos para o gato não sair. O gato e a gata, né? É mais para tolher a movimentação, né? Sim, melhora o comportamento, né? E aqui você está falando que é 2/3 cão ou não? Temos um número, eu não sei dizer precisamente a proporção, mas nós temos mais inscrições de cães do que gatos. Tá. Aqui, hoje é a nossa realidade. Contudo, a Ana Elisa, né, que ela acompanha todos os casos, né, que tanto de castração quanto de maus tratos animais, cada visita que ela faz para fazer um atendimento e existe uma população tanto de gatos quanto de cães, ela já oferta o serviço, já pede para a pessoa comparecer à Secretaria do Meio Ambiente para fazer a inscrição e ainda fica em cima que se não aparece dentro do prazo estabelecido, ela puxa a orelha e vai atrás. Então, está sendo muito benéfico realmente esse serviço, porque essa população não era alcançada. Por mais que é feito, né, divulgação e tudo mais, não conseguiríamos alcançá-lo se não fosse feito um trabalho também porta a porta da Divisão de Bem-Estar Animal, através da Ana Elisa. E lá no Tanque do Moinho, até o Cine estava falando disso, plantaram lá um monte de mudas, 2 dias depois botaram fogo, até achei que foi no dia, depois eu fui até conferir o dia, porque eu estava de barco na hora e vi o pessoal botando fogo. Até mesmo antes. Atingiu a parte
poucas mudas, atingiram uma pequena parte, umas 100 mudas, mais ou menos, que já estão sendo repostas. O problema é que ali existe um tráfico de drogas muito intenso ali no entorno, e nós sabemos que ali tem um ponto que as pessoas vão consumir drogas. Certamente veio daquele ponto a queimada, né? Então, é um problema que é difícil de resolver, mas que a gente está em cima, e algumas ações complementares a gente vai ter que fazer para conseguir ter sucesso, né? Porque de uma forma comum, habitual, a gente está vendo que não vai ser possível, mas a gente tem que complementar esse serviço. Então, isso também já está sendo estudado, inclusive com aceiros. Senhor presidente, se me permite, eu gostaria de fazer umas colocações, aproveitando que o secretário se encontra aqui na casa. Primeiro, quero deixar registrado e reconhecido o trabalho do secretário com relação à castração dos animais. Estive presente em alguns bairros acompanhando, a gente vê a dedicação dos profissionais, a satisfação das famílias. Isto traz um bem-estar total para aqueles que têm os animaizinhos, e também saúde pública, importante para o município. Um trabalho pioneiro, e a gente fica feliz com essas evoluções. Mas o que eu quero aproveitar, secretário, eu não sei o que o senhor poderia estar implementando. Nós temos um problema sério de contaminação, um crime ambiental tremendo, consumado, no espelho d'água do Lago do Moinho. Nós estivemos juntos lá, o senhor tomou as providências, o senhor já notificou a Sabesp, segundo as vossas palavras, o senhor já multou a Sabesp. Eu estou aqui desde o mês de agosto, pedindo, implorando para a Sabesp, tem os documentos aqui de tramitação nessa casa, continua a contaminação do espelho d'água do Lago do Moinho. Nós estamos na iminência de inauguração do Parque Ecológico, um absurdo, porque nós já plantamos lá mais de 4.000 mudas de árvore, aquelas mudas já estão com vida plena naquele espaço. Para a Sabesp entrar lá, depois do plantio, vai dificultar, tem algumas mudas que serão prejudicadas, porque a Sabesp vai ter que fazer um trabalho muito grande lá. Agora, eu recebo um telefonema, a minha assessoria no meu gabinete hoje de membros da Sabesp, e pasma um absurdo, secretário. Sabesp querendo que eu informe o lugar, aonde que está o foco de contaminação. Por que ela vem perguntar para esse vereador o foco de contaminação, se ela própria fez a obra e está jogando no Lago do Moinho, secretário? Creio que o senhor cabe uma ação da Secretaria da Vossa Excelência, de novo com a Sabesp, se for necessário fazer outra multa para a Sabesp, porque nós estamos cansados da falta de respeito da Sabesp com esse município. Já acabou com o Lago da Ípica, ficaram protelando e protelaram o quanto puderam, nem o Ministério Público eles não respeitaram, teve que o Ministério Público intervir de novo, nem sei se eles vão responder, porque na terça-feira fizeram lá um chamamento público, lá uma licitação. Quem sabe se eles não vão conseguir outros meios para ficar protelando, e é impossível o município de Bragança ficar pagando conta da Sabesp. Sabesp já contaminou demais os ribeirões de Bragança, já contaminou o Lago do Moinho lá no passado, quando o próprio Jesus fez a revitalização do lago, e agora, na iminência da inauguração do Parque Ecológico, é inadmissível que a Sabesp não participe com a parte dela, de tirar a contaminação daquele espelho d'água. Então, o que eu quero fazer um apelo ao senhor? Que, dentro da legalidade, eu creio que cabe novas multas a esta autarquia, que não tem respeitado o meio ambiente do nosso município, secretário. Porque só resta mandar para o Ministério Público agora, porque eu não vou mandar o local para a Sabesp, porque quem fez aquela barbaridade, aquele crime, foi ela. Como que ela vem pedir para mim, depois de 3 meses de solicitação, depois de ser multada pela Secretaria de Meio Ambiente, quer que eu mande endereço, localização, onde estão os 2 focos de contaminação do lago, secretário? Então, quero contar com a Vossa Senhoria, faça uma intervenção pesada em cima da Sabesp,
antes que a gente tenha que levar para o Ministério Público. Porque nós não vamos inaugurar o Parque Ecológico do Lago do Moinho com 2 focos tremendo, escancarado de contaminação do Lago do Moinho, secretário. Peço a Vossa Excelência que nos ajude nessas questões. Já pedi a vigilância sanitária também naquele dia. O próprio presidente do CONDEMA, o próprio professor Joaquim, ligou para um funcionário da Sabesp na minha frente, solicitando a presença deles. Passou um pouco, uma hora e pouco, foi lá um funcionário da Sabesp. Agora vem pedir endereço depois de quase 40 dias. É uma vergonha o que a Sabesp está fazendo com a cidade de Bragança. Então fica aqui o meu desabafo, secretário, e eu peço a vossa ação pesada com esta empresa que não respeita os recursos naturais do nosso município. Vereador Diquinho, eu queria dizer o seguinte, que eu compartilho dessa sua preocupação, tenho acompanhado isso muito de perto, através até mesmo de um pedido seu, estava presente naquela ocasião em que foi solicitada a presença de funcionário da Sabesp no local, o presidente do CONDEMA, Joaquim, estava junto, eles viram os 2 pontos que nós identificamos os lançamentos de esgoto, não sabemos dizer se o lançamento ele ocorre imediatamente ali, através de algum interceptor, ou se ocorre até mesmo no bairro, porque é na galeria de águas pluviais, mas que também me causa estranheza eles virem com uma justificativa pedindo para informar onde estão os pontos de lançamento de esgoto, porque isso não faz sentido. Todos nós estávamos presentes e solicitar agora a localização é um absurdo. Nessa ocasião, nós aplicamos não só uma notificação, mas também nós fizemos uma autuação. Foi aplicado em torno de R$10 mil de multa pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e pode ter certeza que nós vamos adotar todas as medidas que forem necessárias, porque realmente não vamos inaugurar um parque ecológico com 2 lançamentos de esgoto. Isso não vai acontecer e eles vão ter que solucionar esse problema. Secretário, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Bom, gostaria de parabenizar pela presença aqui. A fala do senhor a respeito também do castramóvel, da ação dele, foi esclarecedora. Fiquei feliz com essa informação de que agora vocês conseguiram essa parceria para a empresa fornecer o pós-operatório, porque a gente escutava muita gente questionando a respeito disso e não tinha uma saída, porque realmente você fazia a castração, mas muitos conseguiam comprar o remédio, outros não conseguiam e acabava gerando complicações posteriores. Então isso é muito bacana, vai dar essa oportunidade para que todos os animais castrados tenham isso daí. E gostaria também de saber como que uma pessoa, a gente até questionou a respeito da doação de mudas para o município, da possibilidade de se criar um banco ou no posto de monta ou algum outro lugar que tenha disponibilidade para a pessoa ir buscar. Mas esse até que foi um questionamento que a gente fez formalmente aqui pela Câmara. Sim. Mas independente dele, há possibilidade de pessoas que queiram fazer projetos de plantio, terem uma parceria com a prefeitura indicar esse tipo de área e onde fazer esses projetos, por exemplo, escolas que queiram fazer um projeto assim com os alunos, a prefeitura disponibilizar uma área e, em caso positivo, de que forma que poderia fazer requerimento para isso, de que forma poderia fazer essa ação? Acho que são 2 momentos aí na sua fala. Um é a doação das mudas, né? A doação das mudas, ela é feita da seguinte forma: a pessoa pode ir até a Secretaria do Meio Ambiente e ela vai fazer uma solicitação formal. Nós vamos analisar a quantidade que ela está pleiteando, porque nós temos que ver também se nós temos disponibilidade, e também pedimos informações com relação ao local onde ela vai plantar, porque não seja fornecida uma muda que não seja compatível com o local. Né? Então, por isso que há necessidade de ir realmente até a Secretaria do Meio Ambiente e fazer uma análise prévia, simples, porém necessária. E com relação a parcerias de pessoas que queiram plantar, nós também podemos fazer, e isso já acontece. Tem algumas situações que a pessoa ela tem necessidade de efetuar o corte de uma árvore que está causando algum prejuízo, danos à estrutura,
ou qualquer outro problema, mas ela não tem local, não tem espaço físico para fazer a compensação que é requerida. Então, nós já é realizado, né? Nós já indicamos uma área pública para ela fazer o plantio dentro das técnicas modernas, né? Tem casos até que a gente indica calçadas, mas que sejam feitas calçadas já com espaço árvore, que é um espaço suficiente para que ocorra um pleno desenvolvimento da árvore. Então, isso é possível de se fazer, sim, e a gente fica contente que as pessoas nos procurem realmente para que seja feito. Certo, pode procurar diretamente lá na Secretaria Na sede. Na sede da Secretaria. Isso. Obrigado. Por nada. A palavra está aberta à vereadora Beth Chedid. Boa tarde a todos, pessoal que está nos assistindo pelo Facebook, pela TV Assembleia. A gente quer agradecer aqui a sua presença, Alex, da Anelisa também. Muito obrigada por ter vindo, aceitado o nosso convite. Quero me reportar o dia que eu fui lá na Assembleia falar com o Edmir, com o deputado Edmir, no gabinete dele, levando uma reivindicação da Márcia Davanzo, que ela falou: Beth, nós precisamos, logo no começo do mandato, nós precisamos castrar os animais, que o abrigo está superlotado, e tem mais de 500 animais no abrigo. E eu levei esse projeto para o Edmir, e o Edmir ficou muito entusiasmado, e, na época, ele falou: nós vamos fazer isso. Nós vamos, porque está no nosso plano de governo, e nós precisamos fazer realmente uma política de bem-estar animal como se deve, como não se foi feito. Então, eu quero cumprimentar você, Alex, por todas as suas atividades. Você é uma pessoa que vai marcar o seu nome aqui em Bragança, na pasta do meio ambiente. Porque, para mim, secretário bom é aquele que apresenta números, é aquele que resolve os problemas. Nós temos um abrigo ainda superlotado em virtude da política, da não política ambiental que foi feita ao longo dos anos. Então, agora, quem está fazendo política para bem-estar animal é o prefeito Jesus, o vice Amauri, a administração, é a pasta de vocês. Eu quero também cumprimentar toda a sua equipe, a Anelisa, as duas Carol, a Nádia, a Carla, o Cleiton, o Yuri, Toninho, o Rafael, a todos, enfim, porque são pessoas que, realmente, quando a gente tem um problema, vocês sempre estão dispostos a atender. Quando eu falo a gente, é a população. Não teve dia que eu chamei o secretário no final de semana e ele veio lá na Chácara Fernão Dias resolver. Fez o plantio também com os moradores lá. Então, você, Alex, e toda a sua equipe estão marcando o nome de vocês. Seja nas questões do plantio de mudas, na criação do parque ecológico, nesses números maravilhosos de castração animal, do Samovete, também a sua participação no CONDEMA, todas as vezes que eu participo, você lá está, tomando o pé da situação, ouvindo, né, os embates e as pautas tão importantes que o CONDEMA tem, que o Joaquim dirige tão bem. E dizer que você também vai ter uma pauta importante que agora, que é a pauta dos resíduos sólidos. E a gente tem certeza que você também e a sua equipe apresentarão soluções para esse problema tão grave que são os resíduos sólidos. Parabenizar você também, Alex, pelo projeto piloto de compostagem que a gente leu aí na imprensa, e dizer que também essa é uma atividade importante, que se a gente estivesse aqui, nós teremos aí solução para bastante problemas. Então, ensinar, né, as pessoas a fazer a compostagem, a cuidar do seu lixo, é muito importante. Então, eu quero aqui parabenizar, agradecer sua presença, dizer que eu sou uma admiradora
Já te falei isso pessoalmente, falo aqui na tribuna para que registre aqui nos anais dessa casa, que é a sua casa também, que você é uma pessoa maravilhosa e tem se revelado um gestor do meio ambiente muito eficiente e que está fazendo uma gestão muito profícua. Parabéns e leve também os votos de parabéns a todos vocês da equipe do meio ambiente. Obrigada. O segundo inscrito é o senhor Benedito Aparecido Domingues, vice-presidente do SISMUB, para falar sobre jornada de trabalho dos professores. O apresentante é o vereador Basílio Zequim Filho, a quem solicito que receba o manifestante e o conduza até a tribuna. Com a palavra, o senhor Benedito Aparecido Domingues. Boa tarde a todos os presentes aqui. Eu quero cumprimentar aqui todos os vereadoras presentes, na pessoa da presidente da Câmara, a senhora Beth Chedid. Quero saudar a todos os servidores, servidoras que estão trabalhando nesse momento, estão assistindo a gente online. E quero agradecer, em especial, aos professores do ensino fundamental do município, o qual venho representar aqui com muita honra e o qual eu entendo que isso é um privilégio para a nossa entidade. Na verdade, falar dos professores é muito bom, sempre é bom. O construtor do saber, ele precisa ser sempre reverenciado. E hoje eu não vim falar apenas do quanto ele é importante, eu vim falar o quão é importante a qualidade de vida e o tempo que esse profissional precisa para ter um bom desempenho em seu trabalho, uma qualidade de vida e para que tudo isso se traduza no ensino de qualidade. Os professores do ensino fundamental de Bragança Paulista, da cidade, têm uma demanda relacionada à jornada escolar deles aqui na cidade. Em inúmeros municípios pelo estado, a jornada do ensino fundamental ela é de 4h30 a 4h40. Em Bragança Paulista, ainda é 5 horas. Então, o que acontece? Nós decidimos pesquisar o assunto, estudamos o tema com profundidade e elaboramos, em conjunto com o vereador Basílio, essa moção, que é a moção 102/2019, que traz em seu conteúdo uma solicitação para que o chefe do executivo providencie uma revisão, uma readequação dessa jornada escolar do ensino fundamental aqui em Bragança. Eu fiz aqui um PowerPoint para a gente poder acompanhar o raciocínio com mais facilidade. Aqui, já acabei de falar, a jornada atual do município é de 5 horas, ou seja, quando eu falo a jornada escolar de 5 horas, eu falo o tempo de permanência do professor nas escolas. E isso sem contar o HTPC, que são praticamente 1h40 a mais por semana. Pode passar, por favor. O tempo de permanência na escola do fundamental em Bragança Paulista é 5 horas. Os municípios aqui, eu tenho vários municípios pelo estado de São Paulo, mas eu estou citando Pedra Bela e Pinhalzinho porque estão aqui do nosso lado, são municípios vizinhos. E lá você tem uma jornada escolar de 4h30. Significa dizer que meia hora a menos de jornada escolar por dia vão ser 2h30 por semana a mais na vida desse professor. E essas 2h30, elas vão se traduzir, obrigado, elas vão se traduzir em muitos benefícios para a educação, tá?
Veja, existem muitos estudos e muitas pesquisas Brasil afora, no mundo em geral, que falam, que apontam que uma jornada escolar para um professor ela é extenuante, ela acaba adoecendo esse profissional, prejudica a qualidade da aula dele, do ensino, e isso não sou eu quem falo, o próprio governo já fez um estudo, eu vou passar daqui a pouco aí, e acaba também causando o que? Essa jornada estressante, extensiva. Adoecimentos, afastamentos, licenças médicas, que acabam onerando os cofres públicos de uma forma geral. Por favor. Eu trouxe aqui uma pesquisa encomendada pelo MEC, pela Universidade Federal de Minas Gerais, que contou com a participação de 6.510 professores, e entre os muitos problemas de saúde que eles apresentaram, eu tenho ali um gráfico até triste de mostrar, até triste, pode deixar, tá? Pode deixar. Pode voltar, por favor. É até triste esses números, né? São números alarmantes que, veja, 17,7 com problemas vocais, 14,6 com problemas respiratórios, 14,5 com problemas emocionais, 28,1% já apresentaram depressão. Tudo isso em decorrência de uma jornada extensa de trabalho, porque, veja, quando a gente fala 5 horas de jornada de trabalho, a gente esquece de um pequeno detalhe. A jornada do professor não começa, por exemplo, 7 da manhã e se encerra ao meio-dia, ou da 1 às 18. Não, ela continua nos finais de semana, depois do horário, feriados, ou seja, ele leva trabalho para casa, ele corrige provas, ele prepara os eventos que ocorrem nas escolas, festa junina, dias de folclore, enfim, finais de ano, formatura. Então, às 5 horas, ainda que ele tenha só uma jornada, e não 2 concursos, ele tenha só um concurso, nunca vai ser uma, sempre vai ser 2. Então, veja que o trabalho do professor, ele é singular, porque ele não termina quando bate o sinal da escola. E aqui eu tenho alguns números. Números também que eu consegui com a Secretaria de Educação. Hoje, no ensino fundamental, eu tenho 600 professores. Esses dados são do dia 18 de setembro. Não sei se houve outras contratações após isso, devido ao concurso. Mas, até então, 600 profissionais. Desse total, eu tenho 124 afastamentos, senhor. Afastamentos, tá? Que representam hoje 20,67% do quadro de profissionais do magistério do ensino fundamental. São números muito, muito tristes, que já são alarmantes, né, para a nossa educação. Por favor. Os benefícios da jornada escolar do professor, da redução da jornada. Nós acreditamos, com tudo que a gente já pesquisou, que quando você tem uma jornada reduzida, em meia hora por dia, você consegue ter mais tempo para a preparação das aulas, porque, como eu disse agora há pouco, a jornada escolar não vai terminar quando vai bater o sinal, ela vai continuar. Quem deu aula aqui, quem é professor, sabe do que eu estou falando. A aula vai ter maior qualidade, o profissional do magistério vai ter uma maior qualidade de vida também, que ele vai poder ter um pouco mais de descanso, para ele poder ir trabalhar com mais ânimo, menos estressado. E, consequentemente, essa redução vai trazer também um potencial de se reduzir ainda mais os afastamentos da sala de aulas, por doenças correlacionadas a jornadas extensas do trabalho escolar. Por favor, a próxima. A fundamentação para que essa redução de carga horária, de jornada escolar, de tempo de permanência na escola dos professores, ela está amparada na própria Lei Federal 11.738, de 2008, que é a Lei de Pisos Magistério. Vocês devem ter observado ela na Lei número 848 do ano passado, que vocês aprovaram aqui. E também na própria LDB, na Lei número 9.394, de 1996, no artigo 34, às 4h30, elas estarão perfeitamente em sintonia com a legislação educacional do país. Eu anexei essa moção que o vereador Basílio protocolou aqui, que nós construímos juntos, as leis que existem nas outras cidades, como que ela é aplicada,
e a fundamentação de tudo isso para que o município possa ter maior facilidade para aplicá-la aqui na cidade de Bragança Paulista. Acho que tenho mais uma, essa aqui no caso de Pinhalzinho, deve ter de Pedra Bela. Eu trouxe aí a lei, como que é dividida a jornada de trabalho dos professores de lá. Deixa eu passar, por favor. Aqui o horário de entrada e de saída dos professores de Pedra Bela, através da sua diretora municipal de educação. Bom, para concluir, eu quero dizer que a moção já está protocolada, eu tenho certeza ela vai passar, ela vai ter uma tramitação aqui nesta casa, vai ser analisada pela Comissão de Justiça, provavelmente pela de Educação também, né, vereador? E nós vamos estar participando de todas elas, o sindicato, e vamos estar dando todos os subsídios para que essa moção seja apreciada da maneira correta. E eu quero aqui, para concluir, acho que até eu estou quase acabando o meu tempo já, eu quero aqui concluir a minha fala, aqui, concluir essa oportunidade que eu estou tendo aqui. Em primeiro lugar, agradecendo aos professores de Bragança Paulista, de forma geral, pelo trabalho, pela importância que eles representam na construção da nossa sociedade. Agradecer a todos os professores de ensino fundamental que nos procuraram, que depositaram em nossas mãos essa representatividade, essa tarefa, essa demanda tão justa e tão legítima deles, a confiança deles. Então eu agradeço muito e eu solicito encarecidamente a cada vereador aqui, e aí para mim não tem oposição nem situação, porque todos aqui já demonstraram a sensibilidade que tem para com os professores aqui em várias ocasiões, o respeito em outros momentos, tá? Que apoiem e aprovem essa moção, e para que o chefe do Executivo possa também se sensibilizar e rever essa jornada escolar do ensino fundamental. Muito obrigado. Boa tarde, doutor Benedito. Boa tarde. Boa tarde, né, doutor? Não. Professor até aceito, professor, que eu sou. Tudo bem, professor. Eu fico feliz que o sindicato está fazendo o papel dele e a associação dos professores também faz a parte dela. Sim, claro. Então, é isso que a gente sempre incentivei, o funcionário público procurar a sua origem, que é o sindicato. E quando o sindicato abraça uma causa, procura a nossa casa, nunca vai ter uma posição contrária quando o pedido é justo. E a gente que acompanha, temos amigos professoras, professores, familiares, a gente sabe realmente que a função do professor não é só dentro da sala de aula. Muita carga ele leva para casa para concluir o trabalho. Exatamente. Então, na verdade, ele não trabalha 5 horas. Não. Ele trabalha bem mais que 5 horas. Com certeza. Então, eu acho que cada colega meu aqui da Câmara tem amigos professores, sabe do trabalho de cada um, a importância de cada um, e realmente eu não vejo dificuldade dessa moção passar. Está de parabéns tanto o vereador Basílio, como o sindicato, como também as professoras que procuraram vocês. Estão de parabéns. Tá certo. Obrigado, vereador. Dito. Beleza, velho? Beleza. Só um ponto, que você colocou aí a questão, você trouxe alguns dados, né, sobre o que os professores passam. Eu trouxe alguns, vereador, porque é muito extenso, né? Não, se fosse trazer um material aqui, ia ser um PowerPoint maior que o da Lava Jato, então não ia dar certo. Não, eu sei como ninguém ia aguentar. Do vocal eu sofro também, é ruim. Judia, calo. Mas o que eu gostaria de dizer é que, recentemente, essa casa aqui, ela apreciou um projeto de lei que veio do Executivo, que tratava exatamente do mesmo assunto, referente à jornada dos médicos, que era de 20 horas semanais e passou para 10 horas semanais. Perfeito. Então, isso, pelo menos, já deixa mais do que claro que a administração pode, tranquilamente, trazer essa pauta para casa. Se vai ser aprovado ou não, é uma outra história, mas que é possível sair de lá do Palácio e vir para cá, é tranquilamente possível, no meu entendimento, porque eu acho que são muito similares. Eu digo mais ainda, sabe, vereador, quem conhece o nosso trabalho,
acompanha, Kiki, a gente não abraça uma causa sem nenhuma fundamentação, né? Na realidade, a gente até esperava que isso fosse acontecer até ano passado, mas acabou não se verificando, né? Foram mandados projetos de leis importantíssimos aqui. Eu cito a lei número 848, foi importantíssima, né? Criou a hora de 50 minutos, readequou os salários dos professores, da PEB, dos diretores, importantíssimos. No entanto, essa demanda do fundamental passou, vamos dizer assim, batido. Não houve nenhuma mudança significativa na jornada de trabalho deles. Chama jornada de trabalho de jornada escolar, tá, gente? Porque, veja, não estou falando aqui de carga horária, estou falando de jornada escolar do aluno, que significa o tempo que o professor vai ficar dentro da escola. Então, você encontra jornadas de 5 horas e encontra muitas de 4h30, de 4h40, e a gente não tem dúvida, como eu acabei de explanar aqui, quem é professor, quem tem familiares professores, sabe o quanto é importante, vereador Kiki, o tempo que você tiver, um mínimo a mais, por dia, por semana, para preparar uma aula, para poder, sabe, aliviar um pouco o estresse, porque eu, como professor, eu sempre falei que a sala de aula, ela é tanto céu, quanto também pode se tornar um inferno muitas vezes, dependendo da situação. É a nossa vocação, é a nossa vontade que vai fazer a gente insistir, mas o nosso corpo cansa, a mente cansa, a gente precisa descansar, precisa pensar, precisa preparar uma aula com qualidade, e, como eu falei, a jornada, o próprio vereador Mofid falou, e eu vou repetir, já está aqui no trabalho, que a gente fez, nunca termina ali quando bate sinal. Ah, não, você vai levar trabalho para casa, você vai corrigir prova, final de semana, feriado. Então, é uma demanda mais do que justa, ela é legítima, né? Mais alguém? Passo a palavra para o vereador Basílio. Senhora presidente, colegas vereadores, público presente, nosso amigo. Bom, ficou bastante claro qual que é essa proposta, e que não é uma proposta do sindicato, do vereador. Essa é uma demanda antiga dos professores, que tiveram a expectativa de que seria atendida quando houve a redução da carga horária que essa Câmara aprovou, da hora-aula para 50 minutos. Só que acabou, na prática, não acontecendo. Então, diante dessa situação, o sindicato procurou a gente junto elaborou essa moção, porque visa, com exemplo do que acontece em cidades aqui próximas, não precisa ir longe, dá para adequar esse tempo que o professor fica em sala de aula com a jornada, com a hora-aula. Ontem, por acaso, eu estava na internet e vi uma frase de um professor que é amigo meu, que ele postou: achar que o trabalho de um professor é só nas horas que ele está em sala de aula é o mesmo achar que um atleta só trabalha durante a corrida. E não é isso. Tem muito trabalho fora, tem muita preparação, tem muito que se faz. Então, a moção, ela foi protocolada aqui na casa, ela tem os anexos, que foram inclusive alguns do PowerPoint, tem alguns anexos aí dos exemplos de como funciona nas outras cidades, e eu peço apoio dos colegas na tramitação para que a gente possa aprovar essa moção, mostrar que é viável e é legal, e mostrar isso para o Executivo, para a Secretaria de Educação, para que eles possam buscar uma forma de adequar isso daí à realidade, a esse anseio dos professores do ensino fundamental, que é o propósito aí que com certeza, como resultado, é uma melhor qualidade de vida para o professor, é uma melhor qualidade para o aluno, a qualidade de ensino também se beneficia. Então, acredito que é importante essa casa se atentar para esse assunto. Agradeço a presença do Ditinho aqui para explicar isso aos colegas, tirar as dúvidas que eventualmente tivessem. E era esse o recado, e conto com a aprovação dos colegas na tramitação da moção. Obrigado. Obrigada. Encerrada a tribuna livre, passamos à manifestação dos vereadores sobre assuntos de interesse do município. O vereador Dr. Cláudio pede a inversão da pauta para a ordem do dia.
Eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está invertida a sessão. Senhora presidente, Pois não. preciso fazer um registro aqui. Acabou de entrar na casa a moção número 105/2019, de autoria do vereador Tião do Fórum, que requer, por meio de apelo desse relativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a revitalização da praça em frente à igreja do bairro Atibaianos, bem como implantação de academia ao ar livre no local. Então, vamos dar início à ordem do dia. Solicitamos ao vereador João Carlos que registre sua presença para que possamos iniciar a votação. Ordem do dia. Para discussão e votação em turno único, o veto número 1 de 2019, oposto pelo Executivo Bragantino, ao projeto de lei complementar número 16 de 2019, de autoria do vereador Kiki Brown, que altera a lei complementar número 702, de 17 de outubro de 2011. A referida lei modifica a forma de organização do Conselho Tutelar, regulamenta o processo eleitoral dos conselheiros tutelares, fixando direitos, deveres e garantias. Solicito ao primeiro secretário a leitura do parecer da Comissão Permanente de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor. Senhora presidente, a conclusão é pela procedência do veto. O relator é o vereador Marco Antônio Marculino. Está em discussão única o veto. Senhor presidente, eu gostaria, nós temos uma semana muito tribulada aí devido a essa questão do plano diretor, eu gostaria de chamar o jurídico da casa. Eu confesso que dei uma olhada por cima, eu gostaria de saber qual foi a indicação do nosso jurídico relacionado a isso. Então, exatamente. Eu tenho um parecer aí, eu queria que fosse lido o parecer do jurídico, que daí eu faço um encaminhamento em cima do parecer. Solicito que o doutor Romeu ou o doutor Renato compareçam em plenário para a leitura do parecer. Não, o parecer que está aí. Então já está dado o parecer aí. O parecer da comissão. Não, o parecer do jurídico está anexo. Não está aqui não, senhor vereador. Se não está, eu gostaria de ouvir o doutor Romeu, por gentileza. Solicito a presença do doutor Romeu em plenário. Então, vamos aguardar a presença do doutor Romeu com o parecer, que não foi anexado ao projeto. Vou colocar em votação a inversão da ordem para nós irmos votar as moções. Posso colocar? Os favoráveis... Eu estou colocando em votação a inversão, vereador Marcolino. Estou colocando em votação a inversão das moções para o item número 1 da ordem do dia,
Consequentemente, o item número 1 passa a ser o número 3. 4. Item número 1. Para discussão e votação em turno único, a moção número 81 de 2019, de autoria da vereadora Rita Leme, que requer, por meio de apelo desse legislativo, ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a implantação de minicílios com parque infantil no terreno em frente ao número 425 da Rua Santa Amélia, no Jardim São Lourenço. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos pareceres das comissões permanentes. Senhora presidente, todos os pareceres são pela aprovação. Vereador Ditinho pede a dispensa da leitura dos pareceres. Consulta o primeiro secretário sobre a existência de emendas. Não há emenda, senhora presidente. Está em discussão única a moção. Não havendo necessidade de discutir, está em votação única a moção. O quórum é de maioria simples para aprovação e a votação é simbólica. Os favoráveis permaneçam como estão. A moção número 81 de 2019 foi aprovada em turno único por unanimidade. Item número 2, para discussão e votação em turno único, a moção número 84 de 2019, de autoria do vereador João Carlos Carvalho, que requer, por meio de apelo desse legislativo, ao chefe do Poder Executivo, solicitando estudos visando ampliar o serviço de coleta seletiva de lixo para todas as regiões do município. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos pareceres das comissões permanentes. Senhora presidente, todos os pareceres são pela aprovação. Vereador Bugalu pede a dispensa da leitura dos pareceres. Consulta o primeiro secretário sobre a existência de emendas. Não há emendas. Está em discussão única a moção, vereador? Não havendo interesse em discutir, está em votação única a moção. O quórum é de maioria simples para aprovação e a votação é simbólica. Os favoráveis permaneçam como estão. A moção número 84 de 2019 foi aprovada em turno único por unanimidade. Item número 3, para discussão e votação em turno único, o projeto de lei número 59 de 2019, de autoria do vereador João Carlos Carvalho, que dispõe sobre denominação de bem público. Passa a denominar-se Walter Giacomelli, a quadra poliesportiva que faz parte do Complexo Esportivo Estádio Municipal Mário Guilherme dos Santos. Solicito ao primeiro secretário a leitura do parecer da Comissão de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor. Senhora presidente, a consideração final, a conclusão, consideramos justa a homenagem e assim somos favoráveis à preposição. Assinam os vereadores da Comissão de Justiça. Consulto o primeiro secretário sobre a existência de emendas. Não há emendas, senhora presidente. Está em discussão único o projeto. Senhora presidente, senhores vereadores, eu primeiro quero agradecer à família do seu Walter Giacomelli, que foi um grande esportista dentro do nosso município, como jogador, como dirigente e também como pessoa. E eu, quando tomei a iniciativa de fazer essa homenagem, também pela passagem do Jacó comigo na minha época, e digo com muito orgulho, uma época de ouro da nossa Liga Bragantina de Futebol. O Jacó, desde as minhas 2 eleições, meus 2 mandatos, ele sempre esteve na minha diretoria e nunca deserdou, porque infelizmente na Liga o presidente se elege, os dirigentes vão indo embora, você fica sozinho. E eu, graças a Deus, nunca tive um dirigente que tenha me abandonado. E o Jacó, ele sempre esteve comigo, né, presente nos jogos, acompanhando os jogos, fazendo relatórios, indo às reuniões, sendo do Conselho Fiscal, dando sugestões, querendo que o futebol de Bragança evoluísse. Na época também ele foi presidente do São Lourenço, né, o Tião está aí, sabe do trabalho dele. Então, para mim é um motivo de orgulho, ali, né, no clube onde ele torcia, né, ser uma denominação lá ao ginásio, que é municipal e que pertence em comodato ao São Lourenço. Eu acho que é uma homenagem digna. Eu agradeço à família por ter aceitado o meu convite. O vereador Tião. Vereador,
Parabéns aí pela indicação. O Jacó fez parte por muitos anos do São Lourenço, foi presidente, foi vice-presidente, foi diretor de esportes. Ele que dirigiu a escolinha de futebol por muitos anos lá, muito bem lembrado. Parabéns, uma pessoa muito querida no bairro, querida por todos em Bragança. Muito obrigado. Vereador. Eu queria cumprimentá-lo, uma mensagem justíssima. O Jacó, além de ser da parte esportiva, ele foi um excelente bancário e atendeu essa casa durante muitos e muitos anos. E fez parte do quadro do meu partido durante muito tempo. É verdade. Ele tinha um pequeno sonho de ser candidato a vereador, o que não se concretizou, né? Mas eu cumprimento, gostava muito dele, era um amigo que eu tinha. Parabéns pela lembrança e pela homenagem. Muito obrigado. Vereador João Carlos, aproveitar essa oportunidade, não posso deixar passar em branco. O Jacó sempre foi um grande amigo de todos. Eu me recordo de várias passagens juntamente com ele, inclusive, muitos anos atrás, ele ainda como bancário lá no prédio do Palácio Santo Agostinho, houve um assalto e ele era o caixa, né, e levaram ele até na rua. Ele falou para mim um dia, eu nunca passei tanto medo como foi nesse dia. E a gente sempre batia papo a respeito das atividades da Liga. É um grande amigo. Parabéns do senhor estar lembrando do Jacó. Ele podia estar conosco aqui, mas infelizmente as coisas não são como a gente quer. Mas parabéns por essa iniciativa. É justa homenagem e a gente reconhece juntamente com Vossa Excelência. Parabéns. Muito obrigado. Vereador João Carlos, também quero parabenizar pela essa iniciativa e o reconhecimento de alguém que fez um trabalho muito social, um trabalho social com as crianças, né? Abrindo São Lourenço, dando oportunidade desde o pequenininho até a adolescência de estar ali participando ativamente das atividades de São Lourenço. Parabenizo, é justo esta homenagem. Muito obrigado. Muito obrigado, senhora presidente, senhores vereadores, vereador Kiki Brown. Ô, João, vou fazer um relato aqui, que você falou um negócio que me chamou muita atenção. Eu, particularmente, eu não conheço o Jacó como pessoalmente. Eu conheço a neta dele, eu conheço os filhos dele, e eu tenho uma lembrança de quando eu era criança dele, que tem muito a ver com isso que você falou. E essa é uma lembrança que eu tenho forte mesmo. O meu pai sempre foi, até hoje, é um atleta. Meu pai pratica esporte todos os dias. E eu lembro que ele e o Jacó, eles jogavam, na maioria das vezes, um contra o outro sempre. E o meu pai, ele sempre foi um cara que gostou de praticar esporte. Meu pai não é um cara assim que vai em jogo de futebol, que assiste, que comenta. Meu pai nunca teve esse perfil. Meu pai sempre gostou de praticar. E eu sempre achava muito bonito no Jacó, eu observando ele de longe, que ele tinha muito isso. Ele tinha essa coisa assim, dos bastidores, de querer ter um time, de organizar, de fazer coisa e tal, que era muito uma coisa que me impressionava muito quando eu era criança. Eu tenho essa imagem assim, muito clara dele, estou falando isso assim, com toda a sinceridade do mundo. Meu filho hoje é tipo assim, o melhor amigo da netinha dele e tal, e essa imagem que eu tenho dele é muito grande, de tipo assim, desde criança eu via ele, e eu via assim como um cara assim, que gostava muito do esporte como um todo, de jogar, de estar envolvido, de ter time. E a hora que você falou dessa história de diretoria, do cara participar, coisa e tal, eu falei, nossa, eu vou falar o meu relato, porque tem muito a ver com uma imagem que eu tenho dele, assim, uma interpretação que eu tinha dele na minha infância, que é exatamente isso que você falou. Então é muito bonito isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado, senhora presidente, senhores vereadores. Eu peço o encaminhamento favorável à votação, né, de denominação ao ginásio poliesportivo ali do São Lourenço Esporte Clube, denominando então de Walter Giacomelli. Muito obrigado. Encerrada a discussão, está em votação o único projeto. O quórum é de maioria simples para aprovação e a votação é nominal. Vereador João Carlos.
Vereador Cláudio Moreno. A votação está encerrada. O projeto de lei 59 de 2019 foi aprovado em turno único por unanimidade. Item número... Senhor presidente, questão de ordem. É só pedir dispensa da apreciação da redação final. Está em discussão a dispensa da apreciação da redação final, requerida pelo vereador Sidney Guedes. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Item número 4, para discussão e votação em turno único, o veto número 1 de 2019. Oposto pelo Executivo Bragantino ao projeto de lei complementar número 16 de 2019, de autoria do vereador Kiki Brown, que altera a lei complementar número 702, de 17 de outubro de 2011. Solicito ao primeiro secretário leitura do parecer da Comissão Permanente de Justiça, Redação e Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor. A conclusão, senhor presidente, é pela procedência do veto. O relator Marco Antônio Marcolino. Está em discussão única o veto. Presidente, eu queria ler aqui o parecer do nosso jurídico. Veto número 1, 2019. Trata-se de apertada síntese de veto integral, projeto de lei complementar número 1, 2019, que altera o artigo 3º da lei complementar número 702, 17 de outubro de 2011. Modifica a forma de organização do Conselho Tutelar, regulamenta o processo eleitoral dos conselheiros tutelares, fixando direitos, deveres e garantias, e dá outras providências amparado no fato de que a resolução 413 de 2017 do TRE do Estado de São Paulo remanejou eleitores das 27ª eleitoral para a 298ª zona. Dessa forma, Bragança passou a ter 2 zonas eleitorais, ou seja, a alteração proposta no projeto vetado não teria contemplado a 298ª sessão. Senhor vereador presidente da Comissão de Justiça, em atenção à vossa respeitável solicitação, dirijo a esse departamento jurídico para manifestação acerca do sobredito veto, especialmente no que toca às razões jurídicas esposadas pelo Executivo. Para justificá-los, passamos a esclarecer e opinar nos seguintes termos. Resumidamente, as razões do referido veto se sustenta na inexistência de previsão relativa à 298ª zona eleitoral criada pela Resolução 413 do TRE São Paulo, o que impediria os eleitores da 298ª zona eleitoral participar do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar. 2. Logo, imperativo destacar que a aprovação do veto mantém a redação original do artigo 3º da Lei Complementar número 702, 2011, a qual contempla expressamente apenas a 27ª zona eleitoral, conforme abaixo se verifica. O Conselho Tutelar está composto por 5 membros escolhidos pela população local no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial, por voto direto, secreto e facultativo de eleitores inscritos na 27ª zona eleitoral do município de Bragança Paulista, para mandato de 4 anos, permitida uma recondução através de novo processo de escolha. 3. E de acordo com o edital 001, publicado em 26 de abril de 2019, a inexistência da previsão da lei municipal da 298ª zona eleitoral não foi óbice para a convocação do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar de Bragança, até porque no dia 10 de maio de 2019 houve a publicação da Lei 13.824, que deu nova redação ao artigo 132 da Lei Federal número 8069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Após a publicação do sobredito ato convocatório, e deixou de limitar a única recondução, intenção originária do projeto vetado, conforme abaixo reproduzido.
Artigo 132. Em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal, haverá no mínimo um conselho tutelar como órgão entregante da administração pública local, composto de 5 membros escolhidos pela população local para mandato de 4 anos, permitida a recondução por novos processos de escolha. 4. De qualquer forma, resta evidente do ponto de vista jurídico que a manutenção do veto, embora procedente em face da inexistência da previsão do 198ª Zona Eleitoral, não sana a necessidade de se corrigir a redação do texto do artigo 3º da Lei Complementar número 702/2011. Esse é o nosso parecer, as considerações de Vossa Excelência, assinado Dr. Romeu Pinori Tafuri Júnior e Dr. Renato Pessoa Manussi. Então, está aqui o parecer da Casa, o qual, neste momento, eu respeito e aceito. Logicamente que entendo posição adversa, mas, nesse momento, eu passo a acompanhar o parecer e, no encaminhamento que faço, deixo a bancada à vontade, mas, se tivesse que fazer algum tipo de encaminhamento, sugeria o voto não ao veto. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Não havendo mais interesse em discutir, está em votação única o veto. O quórum de maioria absoluta para a rejeição e a votação é nominal. Então, só reconduzindo, quem não quiser o veto, vota não. Quem for favorável ao veto, vota sim. Nós temos que votar, sugiro votar não. Quem quiser o veto, vota sim. Titinho. Maioria absoluta. A votação está encerrada. O veto número 1 de 2019 foi rejeitado em turno único. Só para justificar... Por 12 votos, né, 5 votos favoráveis e 12 votos contrários. Só para justificar, a posição de todo mundo é bem justificável. A Comissão de Justiça manteve a coerência com a votação do parecer. Mas o resultado seria igual, todo mundo é favorável ao que o projeto se execute da melhor forma possível. Consulto a assessoria se existem requerimentos de urgência. Sim, senhora presidente, existem duas urgências, 2 requerimentos. Senhor primeiro secretário fará a leitura do requerimento 1108 de 2019. Requeremos ao egrégio plenário desta Casa que seja apreciado em regime de urgência urgentíssimas, nos termos do artigo 141 do Regimento Interno, o projeto de lei complementar número 27/2019, de autoria do senhor excelentíssimo
Dr. Jesus Adíbia Bichedini, prefeito municipal da Estância de Bragança Paulista, que dispõe sobre autorização para o Executivo realizar a alienação de imóveis. Assina o líder do prefeito, Paulo Mário da Arruda Vasconcelos. Está em discussão o requerimento. Vereador Paulo Mário, está em discussão o requerimento de urgência. Conforme eu havia dito, inclusive na audiência pública, que nesta sessão eu pediria urgência nesse projeto da alienação de imóveis. Então, peço aos companheiros que autorizem essa urgência para na próxima semana a gente poder fazer a votação do projeto. Não é esse aí. Não é esse aí. É de imóveis agora. Não é de imóveis. Alienação, gente. Qual que é a emenda? Alienação de imóveis. Não foi isso? Qual que é o... Não vai falar? Que dispõe sobre autorização para o Executivo realizar a alienação de imóveis. Esse que o vereador Vitinho é o relator. Eu vou encerrar a discussão. Encerrada a discussão, está em votação o requerimento. O quórum para aprovação é de 2/3 e a votação é simbólica. Os favoráveis permaneçam como estão. O requerimento foi aprovado com 16 votos favoráveis e 1 voto contrário, do vereador Basílio Zequini Filho. Segundo requerimento, número 1109 de 2019, solicito ao primeiro secretário a leitura do requerimento. Requeremos ao egrégio plenário desta Casa que seja apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 141 do Regimento Interno, o projeto de lei complementar número 28/2019, de autoria do senhor excelentíssimo professor Amaury Sodré da Silva, prefeito municipal da Estância de Bragança Paulista em exercício, que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar 753 de 2013, que dispõe sobre a instituição do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, SESMIT, altera a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Bragança Paulista e da outras providências. Assina o vereador Paulo Mário de Arruda Vasconcelos. Está em discussão o requerimento. Esse daí é o projeto que nós precisamos contratar urgentemente o engenheiro de segurança na prefeitura. É por demais importante, tem muito projeto parado porque não tem esse engenheiro. Então, esse projeto contempla isso. Já expliquei, a Comissão de Justiça fez um pedido de informações. Estou assumindo aqui publicamente que trago esse pedido, essa resposta, esta semana ainda, para poder votar semana que vem com tranquilidade. Tá bom. Encerrada a discussão, está em votação o requerimento. O quórum para aprovação é de 2/3 e a votação é simbólica. Os favoráveis permaneçam como estão. O requerimento número 1109 de 2019 foi aprovado com 16 votos favoráveis e 1 voto contrário. Vereador Basílio. Encerrada a ordem do dia, voltamos à manifestação dos vereadores sobre assuntos de interesse do município. Há inscritos, senhor primeiro secretário? Não há nenhum inscrito, senhora presidente. Requerimentos. Consulta o plenário quanto a pedidos de destaque para requerimentos protocolados pelos senhores vereadores. Não há. Sim, senhora presidente. Proceda à leitura do requerimento número 1098 de 2019, por favor, senhor primeiro secretário.
Nos termos regimentais, requeremos o envio da presente propositura ao egrégio plenário desta Casa, solicitando a realização de sessão solene para a concessão de honraria ao Dr. Ítalo Ariel Morbidelli, como homenagem em reconhecimento ao relevante serviço social que realiza no município. Assina o vereador Ditinho Bueno do Asilo. Está em discussão o requerimento. Não havendo interesse em discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Passamos agora ao grande expediente. Há inscritos, senhor? Não há inscritos, senhora presidente. Encaminhamento ou deliberação de proposições protocoladas verbalmente no pequeno expediente desta sessão. Senhor primeiro secretário fará a leitura das emendas das proposições protocoladas verbalmente no pequeno expediente desta sessão. Não há, senhor presidente. Assuntos de interesse pessoal. Há inscritos? Não há inscritos, senhora presidente. Encerramento, comunicados e convocações. Comunico que haverá um encontro com o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, general João Camilo Pires, vereadores desta Câmara Municipal e prefeitos da região, dia 10 de outubro de 2019, quinta-feira, a partir das 8 horas, neste plenário. 30ª sessão ordinária de 2019, dia 15 de outubro, terça-feira, a partir das 16 horas, neste plenário. Registro de presença dos vereadores. Antes de encerrar a sessão, eu tenho mais um comunicado a fazer. Amanhã haverá audiência pública do orçamento na Comissão de Finanças às 9h30. Faça favor. Eu estarei aqui. Fala do advogado dele. Registro de presença dos vereadores. Vereador Ditinho. Leitura da oração da paz. O senhor segundo secretário fará a leitura da oração da paz para encerramento da sessão. Oração da paz. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Às 18h14 do dia 8 de outubro de 2019, declaro encerrados os trabalhos desta sessão. Uma boa noite a todos, um bom descanso, um bom retorno aos seus lares. Boa noite a todos. Então tivemos agora a 36ª sessão da Câmara, uma sessão bem tranquila, né, presidente? E a gente vai ter um grande evento aqui na casa na quinta-feira. Gostaria que a senhora explicasse um pouquinho o seminário de competência pública. Exatamente, essa casa estará com muita honra recebendo, através da UVESP, do deputado Edmir Chedid, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, General Campos. Teremos também o secretário executivo da Fazenda,
e eles darão 2 palestras. É importante que nós teremos a presença de todos os prefeitos da região aqui. Teremos também as forças de segurança da região, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil dos municípios do nosso entorno, para discutirmos também os problemas da nossa região. Essa casa terá uma honra, né, de fazer esse encontro, que começará às 9 horas da manhã, será até ao meio-dia o encerramento. E também teremos a outorga do Prêmio Competência Pública ao General Campos. Então é importante que todos venham, que participem e que fique registrado aqui nesta casa que essa legislatura teve a honra de receber o secretário de Segurança, que depois também fará algumas inaugurações na nossa cidade. Então é importante frisar também que a população que estiver interessada, né, em acompanhar esse momento pode participar também, né, presidente? É verdade, porque essa mensagem da segurança é uma mensagem muito atual e muito importante. E nós temos certeza que os representantes aqui da Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda de todos os municípios da região Bragantina estarão aqui, e os prefeitos também, para darem voz às reivindicações da nossa região. Então, agradecer, presidente Beth, pelas informações. Você que estiver interessado pode acompanhar presencialmente. Também haverá transmissão, como sempre, nas redes sociais, através do YouTube e Facebook. Exatamente. Quem quiser, põe no Face, que nós vamos estar lá e vocês vão estar ouvindo a palavra do secretário de Segurança e secretário executivo da Fazenda Estadual. Obrigada, então, presidente. Uma boa noite a todos. Até o próximo Prorrogação dos Trabalhos.